Eu perdi algumas visões de Deus, estudando a Bíblia e as Escrituras, e graças a Deus por isso. Primeiro, eu perdi a ideia de um Deus distante. Muitas vezes na nossa vida, por causa da finitude do nosso mundo e dos contratempos que nós enfrentamos, percebemos que Deus não, na nossa limitação, que Deus não está presente. E isso parte da ideia de muitas vezes querermos coisas e vivermos momentos cujo tempo de Deus ainda não decretou ou não foi atualizado para tal. Então essa é uma limitação humana. Segundo ponto, eu também perdi a ideia de um Deus que trata a humanidade como sendo o alvo principal da existência, ou o maior motivo de suas ações. Isso não é necessariamente verdade. Embora as Escrituras sejam uma narrativa da relação do homem com Deus e de Deus para com o homem, ela deixa implícito um princípio. Deus amou o cosmos para redimi-lo. E o cosmos não se centra apenas em figuras humanas, mas desde animais, de aspectos essenciais da existência, passando pelo homem e até mesmo se tratando da redenção de seres celestiais, mas não os demônios, né? A Bíblia diz que eles estão condenados, mas também diz que Deus fará dos céus um novo lugar, uma nova habitação melhor. Em terceiro ponto, eu perdi a ideia de um Deus binário. Em que sentido? Muitas vezes a nossa finitude, a gente percebe a moralidade e as leis espirituais de Deus como fazer ou não fazer. Só que, embora essas coisas sejam verdades observadas em suas consequências, ou seja, se você faz uma coisa boa, ela tem uma resposta boa. Se você faz uma coisa ruim, você sofre uma condenação ruim. Isso é parte da estrutura que Deus deixou no mundo. Mas o julgamento de Deus, ele é muito mais profundo do que uma ação e do que uma reação. Deus, ele vê intenções, motivações, inclinações, circunstâncias que poderiam ser diferentes naquele momento ou que não poderiam. E diante disso, dessa sua onisciência suprema, ele sabe ter com cada um e dar a cada qual a medida das suas ações. Então eu não creio mais num Deus de moral binária. Eu creio num Deus onisciente e justo perfeitamente para lidar com as limitações e com as convenções de cada um. E para finalizar, e talvez essa seja a mais difícil para todos nós que caminhamos com Cristo, nós devemos perder a ideia de um Deus que está aqui para satisfazer a nossa vontade agora. E isso é um gargalo, uma pedra no sapato, e que muitas vezes define se você é um cristão verdadeiro ou se você vai apostatar. Porque a apostasia, ela vem não só de uma rebeldia gratuita, de um desprezo gratuito, mas muitas vezes ela se encontra numa decepção e numa quebra de expectativa. Mas a partir do momento que nós colocamos nosso coração, inclinamos eles a Deus, nossos corações, nós entendemos que Deus, ele não é um microgerenciador da nossa vida, isso cabe a nós. Mas ele é um redentor universal e que nos inclui na sua família. Deus nos abençoe.